As décadas de 1930 e 1940 foram as mais agitadas do século XX. A grave crise social e econômica provocada pela Grande Depressão de 1929 abalou as relações internacionais. Dessa forma, favoreceu a adoção de políticas comerciais protecionistas. Ao mesmo tempo, surgiram regimes ditatoriais de cunho nacionalista. O fascismo italiano, o nazismo alemão, o salazarismo português e o franquismo espanhol são exemplos. Disputando áreas de influência político-ideológica e econômica com os Estados Unidos, a Alemanha buscou ampliar suas relações comerciais com o Brasil. Essas relações eram baseadas no comércio de compensação, ou seja, na troca de produtos por produtos. Apesar de pressão diplomática norte-americana, esse comércio cresceu em 1935 e 1938. No início de 1939, Oswaldo Aranha, então ministro das Relações Exteriores, fez uma visita aos Estados Unidos. Essa visita indicou uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Isso aconteceu meses antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Preocupados com a generalização do conflito, os Estados Unidos queriam ter permissão para usar bases militares no Nordeste brasileiro. Além disso, queriam garantir que o Brasil fornecesse matérias-primas estratégicas. Em troca, o governo brasileiro buscava apoio financeiro dos Estados Unidos para construir uma grande usina siderúrgica e reequipar as forças armadas. Enquanto essas negociações avançaram, a política de boa vizinhança aproximava as relações culturais entre os dois países. Em janeiro de 1942, o Rio de Janeiro sediou a Conferência de Chanceleres. Esse evento aconteceu um mês depois da entrada dos Estados Unidos na guerra, ao lado dos aliados. Foi nesse momento que o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com os países do eixo. Em agosto, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Isso aconteceu porque navios mercantes brasileiros foram afundados ao longo da costa por submarinos alemães. Em 1943 foi criada a Força Expedicionária Brasileira. A partir de junho de 1944, seus contingentes foram enviados para lutar na Itália. A Força Aérea Brasileira, FAB, também esteve presente no fronte europeu. Em janeiro de 1943, já após a entrada dos Estados Unidos e do Brasil na guerra, o presidente Roosevelt visita a base aérea de Natal, acompanhado do presidente Getúlio Vargas. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Seu fim levou a uma reorganização do mundo. A crescente influência dos Estados Unidos e da União Soviética no panorama mundial tornou-se evidente. Os norte-americanos não aprovavam o regime autoritário de Vargas. Ao mesmo tempo, temiam que ele fizesse uma aliança com o PCB, que era afinado com os soviéticos. Por causa disso, os Estados Unidos se aproximaram das forças que desejavam depor o ditador no Brasil. A deposição de Getúlio Vargas se consumou em outubro de 1945. O presidente Dutra, eleito em dezembro, mereceu a confiança dos Estados Unidos por seu ferrenho anticomunismo. O governo Vargas formulou e implementou um projeto de construção de uma identidade coletiva para o trabalhador. Essa identidade baseava-se nos benefícios da legislação social. O Estado apresentava esses benefícios ao povo como se eles fossem uma grande dádiva que o presidente Vargas oferecia aos trabalhadores. Esse projeto foi chamado de trabalhismo. Para entender a era Vargas, um dos aspectos fundamentais é a relação construída entre seu governo e os trabalhadores. Essa tônica está presente desde o início do governo revolucionário em 3 de novembro de 1930. Naquele mesmo mês, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Entre 1932 e 1937 foram criadas leis que regulamentaram as relações de trabalho. Os sindicatos foram reconhecidos legalmente, no entanto, apenas aqueles registrados e fiscalizados pelo Ministério do Trabalho. Ao lado do sindicalismo oficial, alguns sindicatos permaneceram sob o controle dos comunistas. O governo reprimia esses sindicatos ligados aos comunistas. A Delegacia de Ordem Política e Social e a Polícia Especial eram responsáveis pela repressão. Essa atividade ficou sob o comando de Filinto Miller, chefe da Polícia do Distrito Federal.